E aí, beleza? Eu sou o Ângelo Berg, esse é o 107 Podcast e hoje a gente vai bater um papo sensacional, como todos os conteúdos que tem aí na nossa timeline. Hoje a gente vai falar sobre saúde e atividade física com um cara que tem um cabelo. Espera aí que você vai ver. Para me ajudar nesse bate-papo, Mariana Monte, que trabalha aqui com a gente no 107 Podcast na área digital e que também pratica atividade física e que tem também um monte de dúvidas que ela buscou aí na rede social para a gente trazer para ele e a gente também aprender mais sobre atividade física. Daniel Roças. Acertei? Acertou. Ganhei Agora sim. E aí, Daniel, bem-vindo. Só depois do podcast. Depois eu vou falar disso aqui. Ô, Daniel, bem-vindo. Obrigado por ter vindo ao 107 Podcast, por ter aceitado o nosso convite. E, pô, a gente tem um monte de dúvidas. Eu queria ter 3 horas de 107 Podcast para fazer contigo, mas a gente faz esse agora e depois a gente faz mais 2 e mata. Não, dá para fazer com calma. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e tentar, no curto tempo que a gente tem para falar sobre atividade física, que é um âmbito gigantesco de assuntos para a gente falar, tentar desmistificar algumas coisas, esclarecer outras, porque um fato interessante é que mais de 60% dos brasileiros não praticam nenhum tipo de atividade física, ou seja, são 100% sedentários. E isso é um grande perigo para a saúde de todo mundo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tentar atingir esse público aí que ainda não pratica, que ainda não conhece os benefícios, às vezes nem sabe, né, das coisas que podem acontecer com essa inatividade física. Então, obrigado pela oportunidade aí mais uma vez. É isso aí. Eu já vou emendar uma pergunta. É melhor fazer atividade física pela metade, ou fazer alguma coisa, caminhar, por exemplo, ou partir logo para enfim, buscar um personal trainer, buscar uma academia, ou começar uma caminhada, começar numa corridinha, numa esteira? Como é que funciona isso? Isso é para quem está sentado lá em casa vendo televisão, sessão da tarde. Exatamente. E é o que eu sempre digo. É muito melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada, né? Eu tenho uma frase que eu falo que é 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Então é melhor você caminhar 30 minutos por dia do que você ficar sentado vendo Netflix. Mas não é caminhar olhando vitrine de loja não, né? Aí também ajuda, caminhar. Porque tem uma diferença, né, que é a atividade física e o exercício físico, são duas coisas diferentes, né? A atividade física é toda atividade que tem uma queima calórica, que o seu corpo ele precisa contrair o músculo para fazer essa atividade. Tudo que gasta caloria, que movimenta o seu corpo, é considerado atividade física. Então, caminhar, você andar de bicicleta, subir uma escada, por exemplo, né, é considerado atividade física. Tudo que eleva um pouco a sua temperatura corporal. Exercício físico já é uma coisa com metodologia, com planejamento, com um tempo, uma periodização, ou seja, um calendário. Então, tem essa diferença. A atividade física é você sair para passear com o seu cachorro. O exercício ele tem planejamento, ele tem uma intensidade, uma duração, tem um protocolo mais definido aí. Que é a função do personal, do professor de educação física, dar essa assistência para quem não conhece. E a maioria das pessoas não tem capacidade de tomar essa decisão sozinha, certo? Exatamente. E é para isso que a gente está aqui. É isso aí. O Daniel, qual é a idade para começar a praticar, ou fazer atividade física, ou fazer alguma coisa com o corpo? Tem idade? Nasceu, começa? Nasceu, começa. Eu digo que meu filho vai tomar o whey protein na mamadeira já. O whey protein é super recomendado assim? É super recomendado. Não, assim, obviamente não para bebê lactante, né? Foi só uma brincadeira. Mas sim, desde pequeno, as crianças, elas já têm estudos científicos comprovando que quanto mais cedo você colocar o seu filho, sua filha, em algum esporte, mais ele vai desenvolver capacidades físicas e repertório mental para conseguir, na vida adulta, não ter tantos problemas, reduz problemas psicológicos, problemas mentais. Então, ele vai ser, entre aspas, um adulto mais saudável, digamos assim, nesse aspecto. Então, assim, desde criança, já coloca seu filho num esporte, já coloca seu filho numa natação, numa luta. Quando ele fizer lá por volta de 11, 12 anos, talvez você já comece a considerar colocá-lo numa musculação, porque é onde ele vai começar a desenvolver de fato e vai ter a liberação hormonal necessária para conseguir ter os benefícios do exercício físico na musculação. Antes disso, coloca no esporte que ele vai ter muito mais felicidade até em fazer. Então, aquela máxima de que o corpo humano é a única máquina que quanto mais você usa, melhor fica. Exatamente, faz total sentido. E quanto mais você usa, mais ele fica adaptado a ser usado. Então, tudo o que você fez ontem
já não vai ser a mesma coisa do que você fizer hoje. Não vai ter o mesmo impacto. Se você sair para caminhar hoje, você vai ter uma queima calórica X. Se você sair para caminhar daqui a um mês, mantendo essa mesma constância, o gasto calórico já vai ser menor. Seu corpo já vai ter se acostumado a fazer aquela caminhada. Então já não vai ser um desafio tão grande para ele nesse sentido. Então, pessoas que estão acostumadas a malhar já há muitos anos, por exemplo, qual é a recomendação? Pô, eu malho há 4 anos. Eu já entrei num platô faz muito tempo. Eu vejo que não evolui em nada e fico na academia às vezes sul. Então, às vezes a pessoa está do outro lado a mesma coisa, né? Sentindo a mesma coisa. O que você indica, assim? Então, exatamente. A gente tem uma máxima que diz que quanto mais treinada uma pessoa é, menos treinável ela se torna. Ou seja, quanto mais estímulos você der para o seu corpo, mais ele fica adaptado a esses estímulos e fica mais difícil você conseguir dar um novo estímulo para ele conseguir ter essa adaptação novamente. E o grande ponto sobre quebra de platô, sobre a continuidade de evolução, é você ter um protocolo bem definido, um cronograma de treinamento bem definido e tentar variar esses estímulos. Não de maneira exagerada, mas variar no ponto que o seu corpo perceba que é um novo estímulo. Pensa que todo exercício físico que você faz é um estímulo para o seu corpo. E quando você sentir que seu corpo está ficando acostumado com aquele estímulo, você tenta variar dentro de uma parte técnica bem elaborada, que vai dar certo. Bacana. Tem uma pergunta aqui de um amigo, o Oscar Figueiredo. Ele pergunta assim: banho gelado atrapalha a hipertrofia? Primeiramente, tomem banho após praticar atividade física, tá? Não tem problema, pode tomar banho gelado, não tem problema nenhum. O que a literatura científica tem recomendado atualmente é você evitar a crioterapia, que é muito diferente de você tomar um banho gelado. Crioterapia entra Crioterapia, banheira de gelo. gelo. Banheira de gelo. Ela tem alguns estudos que comprovam que reduz a inflamação, melhora a recuperação muscular, mas não logo após o treino, tá? Então, assim, quando você terminar de treinar, toma seu banho gelado tranquilo, sem problema nenhum. Você não vai prejudicar seus ganhos de hipertrofia, não vai prejudicar o emagrecimento, tá? E caso você seja um atleta de alto rendimento, um corredor de maratona, enfim, uma pessoa que realmente vive do esporte, e aí você com certeza vai saber alocar esses estímulos e introduzir a banheira de gelo no seu cronograma de treino ali, sem atrapalhar, sem problema nenhum. Tomem banho, tá? Essa banheira de gelo, ela deu uma viralizada na internet. Eu vejo algumas pessoas fazendo, eu não entendo o motivo. Qual seria o motivo da... Exatamente. Então, essa prática, ela visa, primeiramente, o que ela faz com o nosso corpo, né? Em termos fisiológicos, ela constringe, ela reduz o diâmetro do seu vaso sanguíneo. Então, ou seja, o seu vaso sanguíneo ele fica mais apertadinho. Então, para o sangue passar ali, fica mais difícil. E aí, isso tem algumas comprovações de que pode reduzir o nível de inflamatório, ou seja, você pode reduzir a dor muscular, aquela dorzinha que você fica após o treino, e pode melhorar a recuperação também. Ela é indicada em momentos de competição, por exemplo. Você tem um campeonato no sábado, você faz esse trabalho de crioterapia um dia antes, ou até mesmo no dia da competição, que a sua percepção no dia vai ser de que eu estou mais recuperado, eu consigo render melhor, entendeu? É mais falando de alto desempenho. Aquela dorzinha no dia seguinte realmente é o diferencial, putz, valeu a pena? Esse é um dos grandes mitos, né, do exercício físico, é aquela coisa assim, se eu tô dolorido é porque tá dando certo, né? E é exatamente o contrário, tá? A dor muscular que você sente no dia seguinte ou nos dias seguintes após o treino é por conta de que o seu corpo recebeu um novo estímulo que foi um pouco acima da capacidade dele ou que ele não estava acostumado àquele novo estímulo. E aí tem estudos científicos comprovando que a hipertrofia, ou seja, o ganho de massa, ele só ocorre depois que essa dor muscular diminui. Então, as sinalizações para aumento de massa muscular ocorrem quando essa dor muscular passa. Então, você ficar dolorido não necessariamente é uma coisa boa. Pode ser até uma coisa ruim se for feito de forma constante. Se você sempre ficar dolorido, quer dizer que o seu treino está mal planejado e está um estímulo acima da sua capacidade. E geralmente o treino mal planejado é porque a pessoa está fazendo o treino sem a supervisão de um... Sem a supervisão, ou então o profissional que montou o treino dela, às vezes não tinha o conhecimento, ou enfim, superestimou a capacidade dela, que é o que acontece muito. Acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente hoje, o mundo como um todo, ele quer pular etapas, né? Então, chega um aluno iniciante na academia, o que precisa ser feito é um estímulo muito básico com ele, porque a literatura ela é unânime, os cientistas são unânimes de que o mínimo de estímulo para uma pessoa iniciante dá certo. Qualquer coisa que você fizer com um cara iniciante, ele vai ter resultado. Só que o que a gente vê hoje em dia, a gente
pular essa etapa e já tentar elaborar um treino para ele ficar dolorido e aquele treino para ele sair suando, descabelado, que nem sempre vai ser o melhor estímulo para ele. Ele vai ficar dolorido pra caramba no dia seguinte, mas ele vai achar o máximo porque ele tá sentindo aquela dorzinha, né? Mas o protocolo bem definido é um baixo volume de treino, que a gente pode falar disso daqui a pouco, para uma pessoa iniciante e ir aumentando esse volume gradativamente de acordo com a evolução da pessoa e com esse acompanhamento, né? Sem pular muita etapa. Para quem pode ir na academia, qual o número mínimo de idas e qual o tempo mínimo para preencher, para fazer todos os grupos musculares necessários? Sei lá, eu só consigo ir 2 vezes por semana. Dá para fazer tudo em 2 vezes por semana sem problema nenhum. Então tá? eu tenho preguiça mesmo. Só tem preguiça mesmo, tem que tomar vergonha na cara. Porque o que acontece? A gente tem 2 variáveis super importantes no exercício físico, que é o volume e a intensidade. Elas são relativamente inversamente proporcionais umas às outras. E aí o que acontece? Quando você tem um treino muito intenso, ou seja, quando a carga está muito alta, você tem muitos exercícios pesados no seu treino, você não consegue fazer com essa intensidade durante muito tempo. Ou seja, o volume ele fica um pouquinho mais baixo. E quando você tem um volume de treino muito alto, ou seja, muitos exercícios, você fica 1h30 na academia, aí a carga que você utiliza ela não consegue ser tão alta porque você não consegue manter essa carga por tanto tempo assim. Então, você que tem pouco tempo, ou para as pessoas que têm pouco tempo para se exercitar, o que eu recomendo? Tenta ajustar o seu treino com metodologias que a gente chama de tempo eficiente. São metodologias que vão te fazer ter uma intensidade de treino maior num curto período de tempo. Então, você consegue ter o mesmo estímulo de um treino mais longo, só que fazendo num tempo muito mais curto. Você consegue atender seus alunos em qualquer lugar do Brasil hoje, graças ao como é que chama? Personal Delivery e a consultoria online. Como é que funciona o Personal Delivery? Então, eu chamo, é uma brincadeira que a gente faz, né? Quando a gente vai atender algum aluno na casa dele, a gente chama que a gente está fazendo delivery de saúde, né? Como se fosse o iFood da saúde. A gente está entregando ali um pouquinho de saúde para aquele aluno, para aquela pessoa, para render, para o dia dela render mais, para ela ficar mais feliz, conseguir dormir melhor, enfim. O exercício físico, ele traz todos esses benefícios, né? Entendeu? Por que é bom fazer atividade física? Porque depois você pode tomar uma cervejinha. Gente, aqui, a Santerês, Cervejaria Santerês está ajudando agora o 107 Podcast e a gente também, né, em contrapartida, ajudando a Cervejaria Santerês. Aqui no Rio de Janeiro já tem alguns locais que disponibilizam a cerveja Santerês artesanal para você experimentar. Tem uma de chocolate aqui. Eu posso tomar cerveja depois da atividade física, Até né? eu fiquei curioso para provar essa de chocolate aí. Caramba, essa aqui, olha só. Boa pra caramba. Ó, chocolate, olha. Eu vou provar essa aqui depois, hein? E essa aqui é a escadaria Celaron no rótulo. Interessante. Toda Bem temática interessante. com tema carioca, Pode deixar muito essa legal. do seu lado aí, que é sua. Cervejaria Santerês, obrigado. Quem tiver interessado em saber mais sobre a Santerês, @Cervejaria Santerês. O Valeu? importante é o equilíbrio, então, né? A gente pode tomar uma cervejinha no final de semana e ter a nossa atividade. Pode e deve, né? Eu, particularmente, eu adoro comer. Eu acho comer uma das coisas mais prazerosas da vida. E tem uma frase, né? Uma frase de efeito que eu uso que é treinar para viver e não viver para treinar, né? Então eu treino para conseguir viver. Para ir no cinema, comer minha pipoca doce, para comer a minha pizza, para beber minha cerveja. Então é para isso. A gente treina para conseguir ter os momentos de prazer que a vida nos dá e para evitar os malefícios que a inatividade física nos dá, que foi o que eu falei lá no início. Treinar um músculo por dia é a melhor forma de treinar? Não é. Por muito tempo isso foi um consenso, porque uma breve história foi que a musculação surgiu no Brasil com o bodybuilding norte-americano, ou seja, com os fisiculturistas norte-americanos. E aí essa cultura de treinar um músculo por dia, de fadigar aquele músculo ao máximo, para ele ter aquele tempo inteiro de recuperação, já está caindo por terra. Ainda tem alguns estudos que comprovam isso, mas agora a gente já tem um consenso de que o que a gente chama de horizontalizar o volume. Ou seja, ao invés de você fazer um exercício para um músculo, onde você vai fazer só aquele músculo naquele dia, vários exercícios, onde você vai fadigar muito esse músculo, talvez não seja a maneira mais eficiente de você evoluí-lo. Você diluir isso ao longo das semanas, ou seja, você treinar o mesmo músculo um pouquinho, às vezes 3 vezes na semana, ou até às vezes mais vezes na semana, dependendo do músculo,
tem se mostrado uma metodologia mais eficiente para esse desenvolvimento. Então, a dica master que eu dou é, se você quer desenvolver algum músculo, tem alguma prioridade, tenta botar ele no começo da sessão e dividir ele, diluir mais ao longo da semana, fazê-lo mais vezes durante a semana. Mas quem tem essa percepção desse músculo que precisa ser trabalhado é o profissional. Exatamente. Não adianta você tentar fazer tudo achando que está abalando ali, porque quando a gente vai analisar, tá tudo errado e é o que a gente mais vê na academia. Por exemplo, na academia é muito comum você ver um cara, né? Geralmente são os homens, né, que estão bombadão assim, com as perninhas fininhas, né? É o que a gente chama de corneta, né? É o cone ao contrário, né? O cara só treina braço e a perna tá fininha. E segundo, no podcast que a gente gravou aqui com o professor Joaquim da Mata, ele disse da importância de fortalecer pernas e glúteos e panturrilha, né? Ele é super importante em vários aspectos da vida. Primeiro porque o treino de membros inferiores é o treino de grupamentos musculares que você usa todos os dias para caminhar. Então, num idoso, por exemplo, vai evitar quedas, vai melhorar o tempo de reação dele para caso ele tropece, enfim. Uma das grandes causas de inatividade e inadimplência dos idosos é a queda. Aí cai, quebra um osso, enfim. Quando você faz exercícios físicos para membros inferiores, você fortalece isso e pensando em alguém mais jovem que quer desenvolver, a liberação hormonal de você treinar perna, por exemplo, é muito maior do que uma liberação hormonal de você treinar um músculo pequeno, como o bíceps, por exemplo. Então, o seu treino de perna, indiretamente, ele ajuda no seu treino de braço para você ganhar mais massa muscular no braço pela liberação hormonal. Bacana, eu acho que é importante também frisar que essa parte do exercício físico e condicionamento não é só para uma estética. Muitas pessoas buscam pela estética, mas pensar a longo prazo. O Brasil é um país que está cada vez mais envelhecendo, a gente tem cada vez mais a taxa de natalidade caindo e as pessoas ficando mais velhas, né? Então, praticar exercício físico é pensar no seu próprio futuro para você envelhecer bem e ter autonomia e conseguir subir uma escada, segurar seu neto, enfim, acho que isso é muito importante. Exatamente. Também. Essa é a linha de trabalho que eu sigo atualmente, é a linha de funcionalidade, de você conseguir viver sem dores, conseguindo fazer as tarefas do seu dia, levar o seu neto no colo, enfim, fazer o que você consegue fazer, o que te faz feliz, sem ter nada que te atrapalhe, porque o nosso corpo é um só. A gente só tem ele, a gente precisa cuidá-lo até o nosso último dia, né? E não tem aquele papo, já cheguei aos 60, agora eu não vou mais fazer atividade física. Pelo contrário, é nessa hora que você precisa tomar vergonha na cara e quem não faz, faça, tá? Quem não faz atividade física, faça. Pelo amor de Deus. Então, porque assim, geralmente você constrói a sua musculatura quando jovem. Não é assim, então. Porque algumas pessoas falam assim, não, eu sou forte, mas meus músculos ficaram mais murchinhos porque eu larguei de fazer. Se começar mesmo a fazer com 40, 50, 60 anos, começar a fazer atividade física, essa musculatura vai ganhar força mesmo nesse tempo? Aí existem dois fatores, que é a força e o ganho de massa, a hipertrofia, o músculo ficar aparente, né? O ganho de força, ele é majoritariamente neural, ou seja, é o seu cérebro, o seu sistema nervoso, aprendendo a recrutar os músculos que ele tem da maneira mais eficiente. A partir de uma certa idade, depois mais ou menos dos 50, 60 anos, você tem sim uma perda de fibras musculares, né, principalmente de contração rápida, que a gente chama, que são fibras musculares de força. É por isso que geralmente idoso tem menos força, porque ao longo dos anos essa taxa ela vai diminuindo. E você não tem como impedir essa diminuição das fibras musculares. O que você pode é aumentar a eficiência do cérebro desse idoso em recrutar as fibras que ele já tem. Então, ele não vai ficar igual um fisiculturista todo saradão, mas ele vai ser forte a ponto de conseguir sustentar o corpo dele, subir uma escada sozinho e ter funcionalidade. Entendeu, Mariana? Entendi. Você do alto dos seus 32 anos que você tem que começar a fazer? Tem que fazer. Mas é muito importante isso, muito importante. Então, para quem nunca malhou, nunca fez uma atividade física e se encontra aí com seus 60 anos, você acha que isso que é importante, fundamental? É essencial e ouso dizer que essa pessoa gastaria muito menos dinheiro, em termos financeiros, se ela tivesse começado a se cuidar antes, porque muito provavelmente com 60 anos, se ela nunca fez atividade física, obviamente, né, tem os pontos fora da curva, minha mãe está com 80 e nunca fez nada, isso acontece, mas na sua grande maioria, você já provavelmente tem alguns problemas ósseos e às vezes eles não estão nem aparentes.
Às vezes os seus exames estão normais, mas seu corpo está trabalhando o triplo para manter esses exames normais. Então faça atividade física o quanto antes, porque é ela que vai te dar a longevidade. Isso é comprovado cientificamente. Quem faz exercício físico morre menos. Isso é fato. Dito. Aqui, se eu fizer 150 abdominais por dia, eu perco essa gordurinha aqui? Quem dera se fosse assim, viu? Quem dera se fosse assim. Já tem até estudo científico comprovando isso, que não tem nada a ver. Eles pegaram um grupo de mulheres para fazer abdominais. Eu não lembro a quantidade exata, mas foram mais de 200 abdominais por semana que as mulheres fizeram. E no final de 2 meses, não perderam nada de gordura abdominal. Em compensação, fizeram esse estudo com as mulheres fazendo exercícios de musculação e exercícios que geram uma alta queima calórica. Então, exercícios que envolvem grupamentos musculares grandes. E no final de 2 meses, 30 minutos depois do treino, a oxidação de gordura na barriga foi de mais de 100%. Então, assim, tá mais do que comprovado que para perder gordura localizada, não adianta fazer exercício localizado. Você precisa fazer exercícios para o seu corpo inteiro e exercícios que gerem uma elevada queima calórica para o seu corpo conseguir metabolizar isso e transformar isso em queima de gordura. A gente fala, né? O 107 Podcast fala, a internet fala para todo mundo, né? Tem gente que não sabe o que é um exercício aeróbico. Pois é. Tem gente que não sabe o que é e tem essa diferença, né? O exercício aeróbico, ou aeróbio, que a gente chama, é um exercício que vai estimular majoritariamente o seu sistema cardiovascular, ou seja, vai fazer o seu coração acelerar mais, vai recrutar outros tipos de fibras musculares que a gente tem e tem alguns benefícios que você consegue fazendo o exercício aeróbio, e aí a gente entra naquela luta, de qual que é melhor, musculação ou aeróbio? Tem algumas discussões sobre isso, mas os dois são amplamente benéficos, mas o que vai impedir você de perder força ao longo da sua vida é o treinamento de força, e em termos de emagrecimento também, é bom você priorizar a musculação, o que a gente chama de treino de força, do que o aeróbio. Se conseguir juntar os dois, é o melhor dos mundos. E o alongamento, como é que fica entrando nessa história? Ele é necessário todo dia? Ele é necessário, e o alongamento, no caso, a flexibilidade tem essa diferenciação, porque o alongamento é, no caso, o exercício de alongamento. A flexibilidade é uma valência física, uma capacidade física, e ela está diretamente relacionada à saúde. É um dos aspectos fundamentais para a saúde é a flexibilidade. Se você tiver uma boa flexibilidade, você tende a ter uma saúde articular melhor, uma saúde muscular melhor. E as pessoas que têm encurtamentos musculares, e hoje em dia o que mais tem por aí são pessoas que passam o dia inteiro sentada, pessoas que têm uma postura ruim porque passam no computador. Muito provavelmente essa pessoa tem encurtamento, ou seja, ela tem baixa flexibilidade, e o alongamento ele vai tanto evitar lesão, quanto melhorar o dia a dia dela e melhorar aspectos de dor e lesão também. Sim, eu tô falando isso porque eu corria, Eu corria 5 km todo dia, e aí um dia eu senti uma dor absurda, vi que fui no médico, ele falou que era condromalácia e eu precisava alongar o psoas. Eu nem sabia. Condromalácia é um desgaste exatamente. Condromalácia também tem, somos irmãos. Olha, eu tenho nas duas. Hoje em dia eu não posso mais correr, só ambiente controlado ali na academia e tiros curtos, mas e era isso. Ele falou: olha, você tem que alongar todo dia o psoas, que estava causando esse... Eu nem sabia que tinha essa relação, do encurtamento com o desgaste. Tem. Pensa que todo músculo, ele tem como se fosse um irmão que é oposto a ele. Então, por exemplo, no músculo do seu braço, você tem esse músculo aqui, que a gente chama de bíceps, e você tem o músculo de baixo, que é o tríceps. Eles são irmãos, que a gente chama de antagônicos. Eles são opostos uns aos outros. Se tem um deles que está encurtado, que está com baixa flexibilidade, o outro vai sofrer um efeito contrário de enfraquecimento. Então, você precisa identificar o músculo que está encurtado, fazer trabalhos de alongamento para ele e fortalecimento do outro. O que acontece hoje em dia, trazendo para o dia a dia, para a postura. A pessoa que passa o dia inteiro sentada no computador, ela tem muito essa parte aqui mais fechada, então esses músculos da frente estão mais encurtados e os posteriores estão fracos. E aí você começa a criar um quadro de lesão, de dor no ombro. Para você, provavelmente, tinha algum músculo que estava encurtado e o outro que estava fraco. E aí, por isso que ele começou a causar esse problema. É possível recuperar? É possível recuperar? É possível. Tem que identificar exatamente onde que está ali, começar a fazer os fortalecimentos, os alongamentos e ir gradativamente fazendo o que a gente chama de exposição ao risco, que é você ir se expondo gradativamente à corrida e aos pouquinhos aumentando o volume junto com o fortalecimento muscular e com o alongamento, que dá para você voltar a correr sem problema.
Quero voltar lá na condromalácia, entender. O que é condromalácia? É quando você tem esse desgaste, né? Basicamente, para as pessoas entenderem, quando você tem um desgaste da articulação do joelho, bem basicamente falando. E esse desgaste, ele gera mais atrito entre as partes ósseas, né? E quando você tem esse atrito, se o músculo que está em volta desse osso não estiver forte, ele não vai segurar essa bronca. Então você vai sentir dor. Absurda, É. uma dor horrível. E a Mari, com 32 anos, já... Não, eu tinha 26. Na época. Pois é, Eu tinha para 26 você ver. anos. Como é que pode afetar qualquer idade. Imagina uma pessoa de 60 que eu nunca corria fez todo nada. dia e não alongava. Esse músculo meu estava encurtado, eu não alongava ele. E eu estava forçando muito ele, o outro músculo estava fraco. Eu só corria. Eu corria 5 quilômetros todo dia, até que um dia eu fui sair para correr. Eu senti uma dor absurda de chorar. Voltei para casa andando e aí quando eu fui no médico descobri que era isso. E aí trazendo para essa realidade, que assim, o que você fez foi basicamente ter um volume muito alto, você falou que corria 5 km todo dia, isso não é um volume tão alto para quem corre em alto desempenho, mas para você que, no caso, na época não fazia fortalecimento, era um volume alto, você estava expondo o seu sistema, né, o seu corpo, a um estresse muito grande, sem fazer esse fortalecimento prévio, e aí dá problema. E aí um ponto batata, assim, que é, toda lesão, todo problema, né, toda dor, ela acontece porque a demanda excedeu a capacidade, ou seja, a demanda que você estava impondo ao seu corpo estava além da sua capacidade de suportar aquela demanda. Talvez se você tivesse feito um fortalecimento prévio, você conseguiria fazer isso sem problema nenhum e hoje estava 100%. Sim. Muito bem. E você, Ângelo, você faz exercício físico, Então, atividade? a gente se encontra lá na academia. Um mês que eu não vejo ele já, tá? Olha o cara aí. Tava tomando a cervejinha. Pegou o patrocínio e ferrou. Agora não quer mais saber de academia, olha aí. Ó. Vou sim, vou lá. Ô, Daniel, homens, existem algumas pessoas que têm mais capacidade de ganhar massa muscular, ganhar força, umas que as outras, ou não existe? Isso é mito? Todo mundo tem capacidade igual? Existe um fator genético envolvido. Tem pessoas, sim, que têm uma capacidade genética de responder melhor aos estímulos, mas isso não é unânime, né? Isso dá pra gente... eu sempre digo isso, que os hábitos, eles são fatores predominantes no que diz respeito a qualquer coisa que você queira na sua vida. Então, se você tem um fator predominante genético de câncer na sua família, por exemplo, você pode ter essa predisposição genética, mas não necessariamente você vai desenvolver. E os seus hábitos têm se mostrado mais eficientes em você silenciar esse gene do câncer ou ativar esse gene do câncer. E a gente trazendo para essa pergunta que você fez, que é: as pessoas podem ter mais tendência a desenvolver mais massa muscular do que outras, mas os hábitos e o estilo de vida, ele é um fator predominante nesse processo. Não adianta você ter talento, mas não ser esforçado. É aquela coisa. E é bom treinar até a falha, até o músculo falhar? É bom e é ruim ao mesmo tempo, e eu vou explicar por quê. Tá? O primeiro ponto é que a falha muscular, muita gente não consegue chegar nela. A falha muscular é um ponto que muito poucas pessoas conseguem chegar nela de fato, que é quando você não consegue mais fazer aquele exercício. Você está tentando lá, está doendo, ele não sobe mais. Muita gente para o exercício antes da falha. Tá? Então, esse é um ponto a se comentar, que muita gente não consegue chegar até a falha, mas a falha, ela gera um dano muscular grande e uma fadiga que fica gerada aqui nesse músculo. Então, se eu cheguei logo no primeiro exercício até a falha, eu vou comprometer o resto da sessão do treino inteira. Eu muito provavelmente vou perder rendimento nos outros exercícios porque eu gerei essa fadiga por conta de chegar até a falha logo no primeiro. Então, o que é recomendado atualmente é você não chegar até a falha logo de cara. É você tentar deixar a sua falha do meio para o final do treino e priorizando exercícios mais isolados e em máquinas pela segurança. Atividade física, né? Ajuda no desempenho sexual? Ajuda. Qualquer tipo de atividade física vai ser melhor, aumenta a libido, melhora o humor, melhora a disposição. E, de fato, quando você trabalha, por exemplo, a flexibilidade, todos esses aspectos, você tem um desempenho melhor, sim, na cama. Então, façam atividade física para fazer a mulher de vocês mais feliz também, tá? E mulheres também, né? E para fazer o seu homem mais feliz também. Agora vamos bater. No começo do podcast, estava falando que eram 60% das pessoas. Agora todo mundo vai praticar, né? Que beleza. Tá fazendo atividade física, dona Mariana? Atividade física, tem que fazer sempre. Tem que fazer. Mas é verdade, acho que é como um todo, né? Você se sente melhor. Acho que o prazer, eu sinto o prazer quando eu saio da academia. Acabei de fazer todo o exercício, é uma sensação tão boa
né? Não é bom malhar, eu brinco, mas é bom ter malhado. Você saiu, gente, é um bem-estar absurdo, né? Eu digo que você nunca vai se arrepender de ter ido. Esse é o ponto. Às vezes a gente tá chovendo, você tá com preguiça, às vezes não dormiu direito, mas é aquela frase que eu falei lá no início. Melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Vai e faz mais ou menos, vai ser melhor do que não fazer. E você nunca vai se arrepender de ter ido. Isso também se virar um hábito diário, né? Se todo dia você for e fizer um pouquinho, né? No ano, o quanto Exatamente. que você não... A constância, ela supera muito todos os outros aspectos. Creatina é bom mesmo? Creatina até para idoso. Creatina é bom até para idoso, porque melhora funções cognitivas também. Então, o seu cérebro ele consegue performar melhor em algumas funções com o uso da creatina, tá? E tem esse mito de que creatina engorda. Creatina não engorda, tá? O que a creatina faz é reter um pouco de água dentro da sua célula muscular. Então, você não vai ficar mais inchada, você não vai ficar mais gorda. Talvez seu peso na balança nem altere, tá? Então, a creatina ela vai melhorar um pouquinho da sua força, ela vai fazer você ter um rendimento um pouquinho melhor no treino e vai melhorar questões cognitivas também. Todo mundo deveria tomar, é um suplemento assim, top 1, mais recomendado por toda a ciência e pode tomar sem medo que não vai fazer problema nenhum, só vai fazer bem. Como é que eu faço para identificar uma creatina boa? Como é que você faz para identificar? Primeiro, na marca, né? Primeiro você vê a marca que você está tomando, vê se não é uma marca duvidosa, se você não está comprando nesses sites aí de R$1,99, que às vezes ela é duvidosa. Às vezes é um pó meio... Você olha assim e fala, esse pó aqui não sei se é bom, não. E outra coisa que a gente vê... É pó branco, né? Esse pozinho aí tá meio esquisito. E tem um selinho que é o selo da Creapure, que a gente chama, que é um selinho que ela passa por métodos de análise mais minuciosa e um processo de filtragem mais minucioso também, nesse sentido. Então, você vai ver que é um pozinho que tem uma qualidade um pouquinho melhor, ele não fica empedrado, mas existem creatinas sem esse selinho da Creapure, que a gente chama, que também tem uma qualidade muito boa. É só você ver a marca que você vai comprar. E aí tem sites hoje em dia muito famosos, que tem a qualidade muito boa. É só você tentar, de fato, olhar e ver se não é uma promoção muito boa para ser verdade. E não adianta também colocar 2 medidas pensando que vai fazer efeito melhor, não, né? A creatina, o efeito dela, ele é de uso crônico. Ou seja, não é você tomando hoje que ela vai fazer efeito hoje, né? O tempo médio de saturação do músculo, que a gente chama, que é até você acumular a creatina e seu corpo ficar apto para usá-la, dura quase 30 dias, 20 ou mais, salvo engano. Então, demora um tempinho. Existe uma técnica que a galera usa, que é fazer o que a gente chama de saturação, que é você, ao invés de usar a dosagem recomendada por dia, você usa uma dosagem muito alta nos primeiros dias para você saturar esse músculo, para você já conseguir ter esses efeitos, mas normalmente a gente indica esse uso crônico, até mesmo nos dias que você não treinar. É indicado você tomar. Aqui, lá na Bodytech do Jardim Botânico, tem uma piscina e tem a sala, as 3 andares lá de fazer atividade. O que é melhor? Chegar e nadar, depois ir para a sala de atividade física ou fazer atividade física e depois dar uma nadadinha para dar uma relaxada? Ou não tem ordem? Tudo depende da sua prioridade e do que você quer melhorar, do que você quer evoluir. A gente sabe que tem um termo que a gente usa que é o treinamento concorrente, né? E tem um outro termo que é o treinamento combinado. O que seriam essas duas coisas? Treinamento concorrente é você unir 2 modalidades de exercício físico. Ou seja, eu vou fazer uma musculação e uma natação em sequência, sem descansar uma da outra. E aí, o treinamento subsequente, ou seja, se você fizer a musculação primeiro, depois for para a natação, muito provavelmente a sua natação vai ter um rendimento um pouquinho mais abaixo, porque você já se fadigou, entre aspas, na musculação. Esse seria o treinamento concorrente. Mas tem um termo hoje que a gente está utilizando, que é o treinamento combinado, que é você combinar 2 modalidades de treino que não tem interferência direta uma na outra. Por exemplo, você fazer um treino de musculação e em seguida você fazer um aeróbio. Por exemplo, você treina braço, um treino só de membro superior, e você vai para uma esteira e faz uma corrida. Como são músculos diferentes, apesar de vias energéticas, dependendo do treino que você fizer, serem iguais, você não vai ter esse efeito concorrente do treinamento e vira um treinamento combinado. Então, depende da sua prioridade. Se você quer aumentar o desempenho na natação, faz a natação primeiro. Se você quer progredir carga no treino, que é o recomendado, você começa pela musculação. Bacana. E sobre suplemento, né? A gente tinha entrado falando um pouco sobre a creatina, mas para quem está começando,
Eu vejo que tem algumas pessoas que entram na loja de suplemento, compram tudo quanto é suplemento. O que você recomenda, assim? Por onde começar? O que fazer? Precisa de uma ajuda de um terceiro profissional? Né? Como que funciona? Eu sempre digo que assim, que o básico, hoje em dia, a gente tem acesso. Hoje a gente tem acesso a muita informação, então a gente consegue ter uma noção, se a gente procurar bem, do que a gente precisa, entre aspas. Não adianta nada a pessoa chegar e comprar um suplemento se ela não faz nem a alimentação dela direito. Chega em casa e come um biscoito ultraprocessado. Então, é aquele esquema que eu falei, de pular etapas. Então, antes de você procurar uma nutricionista, antes de você comprar um suplemento, tenta ver se a sua alimentação está ajustada, tenta ver se você está comendo alimentos que não vão reduzir o seu tempo de vida, né? Se você não está comendo aqueles ultraprocessados que vão fazer o seu fígado trabalhar pra caramba. Então, tenta ver se o básico você já está fazendo para depois você pensar em comprar suplemento, em pular etapas, né? O que é melhor malhar? A panturrilha ou a coxa? Panturrilha ou a coxa? Os dois. Dá pra malhar os dois na mesma sessão, no mesmo exercício. Dizem que a panturrilha é o segundo coração, essa coisa, não sei o que. São histórias, né? São histórias. É mito? Não é mito, Tá. porque a panturrilha, ela é um músculo que a gente usa todos os dias para andar. Ela que faz o nosso calcanhar levantar para a gente caminhar durante o dia. Então, ele é um músculo super importante. Mas ele é um músculo que é super treinado, porque te treina a panturrilha todos os dias caminhando. Então é um músculo super resistente. Você consegue treinar os dois na mesma sessão, inclusive no mesmo exercício, fazendo o que a gente chama de treinamento integrado, que é você unir dois exercícios diferentes em um mesmo exercício e fazer esses exercícios em sequência ali. Se alguém... Eu percebo que no exercício do leg, a panturrilha, às vezes, assim, é muito leve. Qualquer peso que eu coloque é muito leve para a panturrilha, né? Exatamente. Ela já é um músculo muito resistente por si só. E é por isso que geralmente quando a gente faz esses dois exercícios em sequência, por exemplo, o leg e a panturrilha, você bota mais peso na panturrilha do que no leg, né? E aí, se alguém quiser fazer exercício da panturrilha, o leg, o bíceps, tríceps contigo, é Daniel Roças Personal, tudo junto. Aí tem um monte de videozinhos lá, que você grava os videozinhos lá na academia. Tem. É o que eu falei. A meta é tentar atingir todas as pessoas que não praticam atividade física, encorajá-las a praticar, porque, acima de tudo, né, antes de ser personal, antes de trabalhar em consultoria online, eu sou educador físico. E meu papel é incentivar as pessoas a se manterem saudáveis, se manterem ativas, porque, como eu falei, a atividade física ela reduz o risco de inúmeras doenças e reduz o risco de morte também, por conta dessas doenças. Voltando lá no tema do gelo, uma cervejinha no final de semana faz bem, né? Eu pensei que ele ia falar da banheira de gelo de novo. Agora faz sentido. Aqui, só pra falar aqui da cerveja Santa Teresa que está ajudando a gente nesse podcast do Fábio. Do Fábio. Que está aqui no Rio de Janeiro. Se você tiver curiosidade de conhecer a cerveja Santa Teresa, que é aquele cervejeiro como eu, você pode conhecer lá no... Como é que chama? É Moses Grill, no bairro de Fátima, que é o Bar do Gaúcho, e também no restaurante Agô, em Santa Teresa. O Bar do Gaúcho é famosaço. É famosaço. É o bar ali do bairro de Fátima, né? Acolhe muitas famílias e a galera que quer tomar uma cervejinha no final de semana. Ele é maravilhoso. Vamos chamar o Fábio aqui um dia para ele explicar um pouquinho sobre a gente, porque ele tem aqui cervejaria. American Lager. Aí tem essa aqui, Lager, Chocolate tem American Porter. IPA, chocolate Galera, Harry pode Potter. tomar essa cervejinha aí final de semana sem medo, tá? Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. O segredo do Alterocopismo por sucesso conta é a da moderação, né? A gente tem que ter gente. Sempre com moderação, né? Exatamente. Não adianta você sair do treino, nossa, que treinão que eu dei. Vai lá e bebe 3 dessa aqui. Aí também não... Fazer ciclismo, pura e simplesmente ciclismo, já é o suficiente ou é bom fazer uma atividade física muscular também na academia? Qualquer esporte sendo praticado mesmo de forma recreacional, mesmo que você vá para aquela pelada final de semana uma vez por semana, você precisa fazer fortalecimentos e exercícios específicos para aquele esporte. Primeiro, para você ser mais eficiente naquele esporte e para você evitar risco de lesão e de sobrecarga. Geralmente o casal vai fazer, um casal, sei lá, marido e mulher, homem, um casal. Vão fazer atividade física na academia, por exemplo, e um fica corrigindo o outro? Tem muito. Amor, não é assim! Tem muito. E o cara fica assim, né? Aí passa um homem, olha pra ela, já olha os caras feios já, né? Aquela coisa assim que não pode nem chegar perto. O instrutor não pode nem chegar perto, porque senão vai estar dando em cima, né? Deixa o casal lá. Toma cuidado do meu povo! Mari, manda uma pergunta do Daniel, que ele tá doido pra te responder aquela pergunta que você tá com medo de perguntar.
Olha o que eu te mandei, pô, Ela, tem um tá, monte aí. ela tava querendo perguntar sobre perda de massa muscular e quanto tempo que ela não deve. A gente não deve abandonar a atividade física. Pô, mas eu vou viajar, vou ficar fora por um tempo. Com quanto tempo tudo aquilo que eu fiz começou a perder? Eu comecei a ganhar, né? Um tônusinho e tal, sei lá. Eu, por exemplo, já estou há 20 dias sem ir à academia. Já perdi tudo que eu estava tentando começar a ganhar. É mais ou menos assim que funciona? Para perder é mais rápido do que para ganhar. Relativamente, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de princípio do destreinamento, que é quando você fica mais ou menos ali umas 2 semanas sem zero atividade física. Princípio de destreinamento. Do destreinamento, porque você se treinou e você ficou um tempo sem ir, o seu corpo ele meio que se destreinou, digamos assim. Ele meio que esqueceu como é que era aquela tarefa, aquela função, e aí você tem algumas perdas, mas são pequenas, tá? E também tem o que a gente chama de memória muscular, que é quando você volta, essa volta ao momento onde você estava, ela é muito mais rápida do que o momento onde você parou, né? Então, o primeiro momento de onde você chega, até onde você chegou, entre aspas, ele é mais lento. Quando você para de treinar e volta, esse momento ele é muito mais curto. Você chega naquele prazo muito mais rápido. Acho que uma pergunta legal que pode depender bastante do seu peixe é a diferença. Você falou que tem só 40% da população brasileira está malhando hoje em dia. E uma parte muito menor está malhando com profissional, com personal. Então, qual a diferença de uma pessoa que está malhando por conta própria e uma pessoa que está malhando com personal, está tendo acompanhamento? Qual a diferença visual? Quais são os benefícios? Existem inúmeros, a gente ficaria aqui o dia inteiro listando, mas assim, os principais são o olhar profissional, ele tem toda a diferença no ajuste fino da sessão, do treinamento, porque as pessoas, elas nunca vão chegar para treinar, para fazer o seu exercício da mesma maneira que elas chegaram no dia anterior. Então, terão dias que a pessoa dormiu mal, se estressou no trabalho, e já tem estudos sobre psicologia esportiva de que o estresse prévio, ele afeta o rendimento. Então, se você se estressou no trabalho e foi treinar, seu desempenho ele vai ser menor. E o olhar do profissional naquele sentido, ele tem esse papel fundamental de entender como que aquela pessoa chegou naquele momento, como que foi o dia dela, e como que a gente vai ajustar as variáveis para dar o melhor estímulo para essa pessoa, sem que esse estímulo seja demais, porque ela está estressada, e o objetivo final não é dar um treinão para ela sair descabelada, é dar um melhor estímulo para ela. Nem que aquele estímulo naquele dia seja só alongar, só fazer um trabalho de mobilidade, porque vai ser o melhor estímulo dependendo de como ela chegar naquele dia. Então, a diferença do trabalho de personal para um trabalho que a pessoa faria sozinha, sem acompanhamento, é esse olhar no detalhe, esse olhar no ponto fino de ajuste e que sempre vai dar esse melhor estímulo constante. Bacana, achei muito legal o que você falou, porque também o profissional, ele precisa de um bom senso, né? Como você disse. Então, se a pessoa está iniciando, você não vai dar muito peso, muita carga, como eu já vi também acontecer. A gente vê que existem, então, profissionais e profissionais. A gente vê isso o tempo inteiro, é o que eu falei, é pular etapas. É você querer dar o melhor treino para a pessoa que você sabe que vai deixar ela morta, mas que não é o melhor estímulo para ela naquele dia, naquele momento da vida dela. Às vezes, a pessoa fazendo 2 vezes na semana só, ela já vai ter um resultado excelente. Mas aí a pessoa estimula treinar vários dias na semana e aí fica dolorida, e aí entra aquele ciclo, aí desiste porque tá dolorida. Isso é um ciclo que vai se repetindo, e hoje em dia, com tanta informação na internet, com tanta coisa que a gente vê, que às vezes não faz nem o menor sentido, é bom a gente tomar cuidado com essas coisas e tentar entender como que a pessoa tá, né, sempre, qual momento que ela tá, se ela é iniciante, se ela é intermediária, se ela é mais avançada, para tentar elaborar. Acho que você já falou sobre você já me deu essa resposta em outras palavras, mas mais carga e menos repetição ou menos peso e mais repetição? A gente tem as duas variáveis para essa pergunta, porque você fazer com menos peso e mais repetições, você vai ter que fazer um número maior de repetições para chegar num nível de fadiga, de estímulo, essencial, digamos assim. Quando você faz com mais peso, você vai aguentar fazer menos repetições, mas talvez você consiga chegar no mesmo estímulo. Em termos científicos, em termos de resultado, não tem diferença nenhuma. Desde que com um peso mais leve, você consiga chegar a um nível de fadiga, onde você, de fato, chega naquela fadiga onde você fala, nossa, eu acho que eu não conseguiria fazer mais repetições do que eu fiz aqui. Então, o grande ponto é a intensidade. O ponto-chave de qualquer treinamento é a intensidade. É você fazer o treino de maneira intensa e independente da carga que você utilize. O ideal é você variar sempre de acordo com o planejamento. Aquele treinamento de 21 minutos que vendem na internet funciona?
Então, depende. Tem muito charlatão por aí, né? Pode funcionar, mas também pode não funcionar, porque é o que eu falei. O tempo, ele é um dos fatores para um treinamento ser eficiente ou não. Às vezes você pode fazer um treinamento de 21 minutos que é tão eficiente quanto um treinamento de 1h30 que foi mal planejado. Então, se for bem estruturado e você conseguir dar um estímulo para aquela pessoa naquele dia, naquele momento, de 21 minutos, mas que seja condizente com aquela pessoa naquele dia, ele vai ser eficiente sim. Até muito mais do que um treino de 2 horas. Qual o melhor tempo de intervalo entre uma atividade? Entre atividade física ou entre as séries? Entre as séries. Entre as séries, então, a literatura tem sugerido que tem inúmeros tempos de intervalo. Você pode descansar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E a gente pensa em termos de objetivo. Em termos de ganho de massa muscular, intervalos de 3 minutos estão sendo sugeridos para que a pessoa tenha uma boa recuperação 3 muscular. minutos? Pô, dá pra zapear pra caramba, porque na academia o que tem de gente zapeando? E esse é o problema. A pessoa começa a zapear e esquece, passa 10 minutos, está lá no aparelho ainda e fala, nossa. Nossa, eu achava que era 30 segundos. Então, pois é. E aí, qual que é o ponto de descansar 30 segundos? Você descansar pouco entre os exercícios. É justamente o ponto da fadiga, que é você descansar pouco tempo entre as séries, você cria uma fadiga fazendo o exercício, mas você não dá o tempo de recuperação adequado para o seu músculo se recuperar. Então, você vai fazer outra série, você muito provavelmente vai ter uma queda nesse desempenho. E isso, se isso for cumulativo ao longo do treino inteiro, se você parar para contabilizar, o seu volume total de treino foi muito baixo, porque você fez menos repetições porque você já estava mais fadigada. Então, descansar pouco é uma boa estratégia para quem está com pouco tempo para treinar, mas você tem esse efeito negativo de perder desempenho ao longo do treino. E aí? Beleza? Tá gostando do 107 Podcast de hoje? Caraca, tá aqui, ó. Bom, ligou, colocou primeira, segunda, quinta, sexta, sétima e não voltou mais, né? O cara fala... Foi e não parou mais. E fala bonito. 107 Podcast é isso. Ó. Cada dia a gente tá melhorando um pouquinho mais, trazendo convidados muito interessantes. Todas as vezes que a gente grava sempre tem um assunto interessante para você assistir esse aqui com o Daniel Roças e os outros que estão aí na nossa timeline. Tem o Davi, do Bar do Davi, que participou de Comida de Boteco. Tem o professor Joaquim da Mata, que fala sobre medicina ortomolecular. Eu nem vou falar todo mundo, que eu vou esquecer alguns. Pode ser que eu esqueça. E são vários. Então tá aí na nossa timeline. Mano Beleza cantou. Ih, tem o Mano Beleza. Ixi! Tem muita gente. Tá cheio, tá estampado de coisas legais no 107 Podcast para você ver, curtir e compartilhar e se inscrever aí no nosso canal e ajudar a gente a construir o 107 Podcast. Valeu? É isso aí. Dani, e agora um pouco sobre o mercado, né? Assim, queria que você falasse um pouco para alguém que está analisando em entrar nesse mercado da saúde, de repente ser personal. O que você aconselharia para uma pessoa que está estudando sobre isso, né? Porque antes da gente entrar em alguma área, a gente sempre pesquisa quais são os prós, os contras, o mercado está aquecido, não está? O que você percebe do cenário hoje? Então, vamos lá. A gente sempre, quando vai procurar uma profissão, a gente pesquisa lá no Google, né? Qual o salário do professor de educação física? Se você olhar a média de salarial dos professores de educação física no Brasil, a média, se eu não me engano, está em volta de 2-3 mil reais. É uma média baixíssima. Hoje, em 2024. 2024, E é aquela história, em toda profissão terão profissionais bons e terão profissionais ruins, né? Vai do meio aonde você está inserido, você tem que analisar o seu ambiente, e tem uma frase que eu aprendi, que eu nunca esqueço ela, que se você quer se tornar uma águia, pare de andar com os pombos. Essa é uma frase que me impactou muito e me fez chegar onde eu cheguei hoje, que você tem que se ver como alguém muito grande. Se você sentar numa mesa e você for a pessoa mais inteligente daquela mesa, muito provavelmente você está sentado na mesa errada. Você tem que procurar ali novos ares. O mercado da educação física, como todo outro mercado de qualquer outra profissão, a média, ela tá relativamente baixa. Então, para você se destacar, não é tão difícil assim. Mas você precisa se esforçar. É um mercado onde tem muita competitividade, mas se você fizer o básico bem feito e fizer 10% a mais do que te pedem, você vai se destacar. Isso, Ângelo. E aí? Tem muita alguma... pergunta aí. Não, eu tô com um monte de coisa aqui pra te perguntar aqui. Tô com um monte de coisa aqui. Tem as que você fez, tem as que as pessoas fizeram, tem as da Mari. Eu tô aqui escolhendo aqui qual que eu vou fazer. Eu vou pegar essa aqui que veio. Eu vou pegar essa aqui que veio lá da Heloísa, que eu acho que é interessante. E aí agora você vai puxar a sardinha pro seu lado, mas não tem jeito, né? Personal trainer faz a diferença, né? O personal. Faz demais. E é aquela coisa, né? O mundo hoje ele tá muito democrático.
Então, as pessoas que não têm condição de pagar um personal trainer presencial, elas podem optar, por exemplo, por uma consultoria online. Se for uma consultoria boa, que tem um acompanhamento, aí, ó, que tem um acompanhamento interessante, constante, a pessoa vai ter resultados ótimos e pagando um valor baixíssimo, né? Que a consultoria online não é tão cara assim. Então, você treinar de forma supervisionada é um outro patamar de você treinar sozinho. Mas você tem que saber, né, e entender que realmente é melhor você, às vezes, gastar é um investimento. Na verdade, eu não considero um investimento em academia, em personal, é um investimento na sua saúde. É melhor você gastar com isso agora do que você gastar lá na frente com um monte de remédio, porque você não fez essa medida preventiva antes de se exercitar. Qual que é melhor, fazer HIIT ou Aeróbio contínuo? Então, a gente tem essas duas vertentes, né? O aeróbio contínuo é onde você faz um tempo maior de forma mais moderada. O HIIT seria um treinamento intervalado de alta intensidade, ou seja, é um tempo curto, mas é um estímulo muito intenso e de forma intervalada. O HIIT, ele se mostrou uma medida muito efetiva no que a gente chama de tempo, ou seja, você consegue passar menos tempo na academia e consegue ter efeitos parecidos com o aeróbio contínuo. Sendo assistido. Oi? Tendo alguém ali contigo colado, ou você sozinho. Sozinho você também consegue ter, mas não tão bem, né, quanto um treinamento feito acompanhado, né? O treinamento sozinho sempre vai ser menos estimulante para o seu corpo, digamos assim, do que um treinamento acompanhado. Mas em comparação do aeróbio contínuo com esse HIIT, com esse treinamento de alta intensidade e curto, para pessoas que têm pouco tempo para treinar, ele é uma ótima medida para você ter os benefícios parecidos com o aeróbio contínuo, só que sem passar tanto tempo na academia assim. Mas corre risco de se lesionar fácil? Não, depende do exercício e é aquela coisa de você saber para quê e para quem. Né? Hoje em dia a gente tem muito esse problema de passar exercícios e não conhecer a pessoa. Um dos princípios primordiais do treinamento é o princípio da individualidade biológica. Ou seja, é eu conhecer aquela pessoa que está fazendo aquele exercício. Como que é a rotina dessa pessoa, quais lesões essa pessoa tem, conhecer o histórico dela como um todo para entender qual que é o melhor exercício para aquela pessoa. Que vai ser, o exercício para o Ângelo é diferente do exercício para a Mari, que vai ser diferente do meu exercício. Então é o princípio da individualidade. Se o HIIT for prescrito para uma pessoa que tem essa capacidade para executá-lo, ele vai ser muito eficiente até mesmo para a pessoa que não tem capacidade. É só você conseguir adaptar as variáveis e aí que entra essa parte do acompanhamento de você saber o que fazer. Aquele negócio, aquele treinamento que fazem boxe, os CrossFit, ele também é um atendimento individualizado, mesmo sendo aquele grupo? Depende do boxe, mas nem sempre, porque o boxe às vezes tem um professor e um estagiário para várias pessoas. Ele se encaixa mais numa aula coletiva, que é onde várias pessoas fazem o mesmo exercício, porque a última coisa que o CrossFit é individual. É um treino que está lá no quadro e várias pessoas fazem aquele treino, independente do nível de treinamento. Enfim, tem boxe que já tem esse direcionamento. Se você for mais iniciante, você vem para cá. Se for mais avançado, vem para cá. Mas geralmente o treino é o mesmo. Então, você pode botar dois caras avançados no mesmo boxe do CrossFit, que o treino para eles, individualmente falando, vai ser diferente. Mas no boxe do CrossFit, às vezes, você não tem essa diferenciação. Mas é uma ótima modalidade para você perder caloria, para você definir o corpo. O CrossFit é uma modalidade muito boa, ela é muito demonizada hoje em dia, mas é uma modalidade excelente, traz benefícios ótimos para a saúde. Esse reloginho que você está usando aí, você marca um monte de coisinhas nele, né? Marca. Eu não vou fazer propaganda, né, porque não está me pagando, mas é um relógio que marca muita coisa. E vale a pena? Depende para quem e para quem. Confiáveis? Para quem e para quem. Depende da marca, mas dependendo do relógio, as pessoas ficam muito com essa neura de querer olhar caloria, né? Nossa, queimei 500 calorias no relógio. E já tem estudo comprovando que o erro médio desses smartwatches é de 42%, 43% em termos de queima calórica. Porque a caloria, ela é uma medida relativa. Não tem como dizer quantas calorias eu tô queimando nesse momento aqui conversando com vocês ou me exercitando. Então, a queima calórica ela é para você ter uma base, mas ela não é um número nem de perto fidedigno. O máximo que ela faz de forma fidedigna é a frequência cardíaca e olhe lá. Aí depende também do modelo, da marca. Existem diferentes tipos de bioimpedância. Tem modelos que a gente chama de tetrapolar, que é o modelo onde você põe, né, as mãos e os pés também. Essas têm um pouco mais de confiabilidade, mas em termos de
a assertividade, eu creio que a manual tem um respaldo um pouquinho melhor, mas é aquela coisa. Se você sempre fez bioimpedância, se você for para uma avaliação física manual, o resultado pode dar diferente, e vice-versa. Então, se você já faz bioimpedância há muito tempo, se for uma balança confiável de qualidade, continua fazendo nela. O importante dessas avaliações físicas é você sempre manter o mesmo padrão. Se você faz de forma manual, continua fazendo de forma manual. Se você faz na balança, continua fazendo na balança, para você sempre ter esse acompanhamento. Falhou. Pega aí. Não, falhou. Porque eu tava. Tem que fazer exercício, viu? Senão fica com perda de memória ali, ó, galera. Tem algum Fica com perda de exercício memória. Isso é boa. Contar a repetição. Falhou. Já que falhou, vamos falar da cerveja Santa Teresa, que está patrocinando o 107 Podcast. Mandar um abração pro Fábio, lá de São Paulo, que, né, produz a Santa Teresa, né? São Paulo produzindo uma cerveja artesanal com rótulo do Rio de Janeiro e que você pode experimentar a cerveja Santa Teresa lá no Agô ou no Bar do Gaúcho. Ou você também pode acessar o Instagram da Santa Teresa, que é @cervejaria Santa Teresa. @cervejaria Santa Teresa. Aí você encomenda, põe para gelar. Angelô, tá gelada. Em breve eles vão estar também em outros restaurantes, outros bares, e a gente vai estar acompanhando e divulgando aqui para vocês também. Pronto, beba com moderação. Com moderação, isso aí. Com moderação. O que mais? Exercício é sem moderação, também com moderação, né? Exercício. Com moderação, exatamente. A gente sabe que exercício físico, se sendo praticado de maneira excessiva, também pode trazer muitos malefícios, que foi inclusive o que aconteceu com você. Correu de forma exagerada, não teve o preparo adequado e aí dá problema, não tem jeito. Lembrei. Eu precisava falar de Santa Teresa. Eu lembrei. Aqueles exercícios que faz com elástico, funciona mesmo? Dá resultado? Depende para quê e para quem. Sempre entra nesse princípio da individualidade. Para quem eu estou prescrevendo esse exercício, para quê, com qual finalidade e como eu estou prescrevendo. Exercício com elástico, dependendo de como for feito, ela é uma ótima variação de estímulo e você consegue fazer vários estímulos ao mesmo tempo com elástico. Então se torna um trabalho que a queima calórica dele é mais elevada e a demanda motora ela também é maior, porque você recruta vários músculos e várias capacidades físicas ao mesmo tempo. No seu treino online, se a pessoa não quiser malhar em academia, ela pode fazer em casa? Pode e deve, inclusive. Eu recomendo que as pessoas façam. Inclusive, os meus alunos, tanto online quanto presencial, eu estimulo eles. Se vocês forem viajar, me manda uma mensagem, grava como é que é o hotel, onde você vai ficar, a casa, que dá para fazer. Se você tiver um espaço de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, dá para você se exercitar sem problema nenhum, desde que você, né, consiga fazer os exercícios ali, porque é tudo questão de planejamento. Se for bem planejado, você pode treinar em casa, onde você quiser. Calistenia, calistenia. Também se enquadra nesse termo de calistenia, né? Fazer exercício aeróbico, agora é aeróbio que fala, né? Tanto faz. Aeróbico, fazer aeróbico. É melhor fazer tendo feito ingestão de alguma coisa ou em jejum total, assim, tipo, tem uns papos de... Esse é um mito também, que a aeróbio em jejum é melhor do que o aeróbio alimentado. Já é um consenso na literatura de que tanto faz, você pode fazer o aeróbio da forma como você se sentir melhor, tá? O aeróbio em jejum, ele de fato consome mais gordura como fonte de energia durante o exercício. Mas no final do dia, né, ao longo do dia, o nosso corpo desenvolve alguns mecanismos compensatórios que no final das contas, o emagrecimento, em termos de perda de gordura, ele é o mesmo. Então ele usou mais gorduras no exercício físico em jejum, mas no final do dia, o exercício físico, né, alimentado ou em jejum, emagreceu da mesma forma. Isso já é comprovado cientificamente. Então, mas antes de você chegar para atividade física, você também ingerir um lanche muito grande, sei lá, não vai também não é interessante, bom, né? Porque a gente entra só por uma questão de conforto. Entra em conflito também, porque para digerir qualquer alimento, seu corpo envia fluxo sanguíneo lá para o seu estômago para conseguir fazer a digestão daquele alimento. Então, se você não der um tempo de mínimo ali para o seu corpo fazer esse processo, você vai fazer uma concorrência do fluxo sanguíneo para o músculo que você está trabalhando, do fluxo sanguíneo para a digestão. Então, você pode se sentir mal, como se o exercício for muito intenso, o sangue pode ser todo direcionado para o músculo, e aí você começa a ter vontade de vomitar. Então, é interessante você ser o meio termo ali dos dois, tá? Se for uma refeição pesada, espera pelo menos 2 horas para ir treinar. Se for uma refeição mais leve, você pode esperar 1 hora, 1 hora e meia, sem problema nenhum. Muitas pessoas reclamam de dores pelo corpo.
né? Eu, por exemplo. Falta de atividade física. Não necessariamente. As pessoas que praticam também sentem às vezes, né? Isso acontece. A dor é uma coisa multifatorial. Se pegar um mapa mental e botar todas as ramificações de dor, do que pode ser, ela vai e tende ao infinito. É muita variável para você sentir uma dor. Porque a dor nada mais é do que uma percepção do seu sistema nervoso central de que algo ali não está te fazendo bem. Esse é o conceito de dor, né? Basicamente falando. E essa dor, ela pode ser solucionada se você encontrar a causa dela. Às vezes a pessoa tem uma dor no ombro ou na cervical, mas ela é só a vítima. A cervical é só a vítima. Às vezes a dor está lá no quadril da pessoa, está lá no pé dela, que se você corrigir essa disfunção, esse encurtamento, às vezes, a dor provavelmente vai melhorar. O nosso corpo, ele funciona em cadeia. Ele é um sistema completo. Tem um podcast aí na nossa timeline com o André Camilo. Ele é médico osteopata. E ele fala muito sobre isso, né? Às vezes a dor na cabeça, ela tem origem lá no calcanhar. É exatamente isso. O nosso corpo, isso é um consenso, né? Que assim, que a gente está tentando desmistificar isso ao longo do tempo, mas que ainda tem muito caminho a ser galgado, que é o nosso corpo, ele não funciona como algo isolado. Não é eu trabalhar o meu músculo de forma isolada. Existe toda uma cadeia muscular envolvida e a gente evoluiu, né, em termos evolutivos como espécie, através do movimento. E você ficar sentado na academia para ficar só numa máquina o tempo inteiro é um retrocesso evolutivo até, porque você treina só aquele músculo ali, sem condição de trabalhar os outros, você cria desequilíbrios musculares, isso pode causar até lesão ao longo do tempo. Então, assim, para quem pratica atividade física, tenta não ficar exclusivamente 100% nas máquinas. Pratiquem exercícios livres também, porque eles vão te dar outros benefícios, né, além de trabalhar aquele músculo de forma isolada. Bacana. 1h20, né? Já passou tão rápido. 1h20. Passou tão rápido, tem tanta coisa para falar ainda. Voou! Mas é bom que você volta. Não, mas muito bacana a contribuição, tudo assim, deu, né? A gente conseguiu tirar bastante dúvida e entender bastante conceitos, assim. O grande resumo, assim, resumo da ópera de tudo que a gente falou até agora, em questão de atividade física, é assim... existe uma citocina, que é como se fosse um mini hormôniozinho, digamos assim, que seu corpo libera, e ele só libera esse hormôniozinho quando você faz exercício físico. É só mediante contração muscular. E esse hormôniozinho, essa citocina, ela se comunica com diversos órgãos, com seu intestino, com seu coração, com seu cérebro, e melhora a função desses órgãos. E isso é um processo protetor contra diversos tipos de doenças, até mesmo doenças. E aumenta a longevidade da pessoa também, de forma indireta, né? Então, a sementinha que eu queria plantar na cabeça da galera pratiquem atividade física, porque, de fato, ela vai fazer você viver mais mesmo. É unânime isso. Quer viver mais? Falamos aqui com o especialista e ele já deu todas as dicas aí para você. Você pode compartilhar o nosso trabalho aqui com seus amigos, com as pessoas que você conhece, que você quer bem. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o 107 Podcast. Os recortes vão estar aí nas redes sociais. Compartilhe, se inscreva no canal, compre Santerês e a gente se fala no próximo conteúdo que está aí na nossa timeline. Brigadão, obrigado, Cacá, e todo mundo que participa aqui do 107. Obrigado, Mari. Valeu, tchau, obrigado, tchau. Queridão. Valeu, galera. Um prazer estar aqui, tá? Tchau, obrigado.